Olá, o programa Alternativas de hoje traz um tema fundamental para a existência do ser humano e da natureza: a semente. Sem ela não haveria vida, sem ela não haveria alimento e tampouco a agricultura. O tema sobre as sementes tem gerado muita discussão, muita polêmica no campo da academia, no debate com a sociedade civil, nos projetos de lei que governos vêm definindo nos últimos anos. Acompanhe o nosso documentário. Quando nós falamos de sementes, normalmente nós não temos a dimensão exata, ou sequer aproximada, da importância dessas sementes para a nossa existência. Quando falamos de existência, temos que pensar nessa palavra do ponto de vista mais respeitoso ou religioso. Nós, para vivermos, somos obrigados sempre a comer. Não há vida se não há alimentação. E é inconsciente em nós, e essa inconsciência é trazida artificialmente, é inconsciente em nós que só podemos comer sementes. Sempre. Vejam só a contradição de não darmos importância às sementes e sermos obrigados para viver, para sobreviver, usar sementes, comer sementes. E semente sempre é o sol transformado em matéria. Comemos o sol transformado em matéria e não somos nós só os seres humanos. Qualquer ser vivo, do mais ínfimo micróbio até o mais evoluído ser, só pode comer sol transformado em matéria. E sempre comemos sementes. Eu gosto de usar uma expressão que é da física, que é bastante estranha, que é assim: por que comemos sementes? Semente é a menor quantidade de matéria que contém a maior quantidade de energia. Uma semente é importante porque dependemos dela para viver. Todo poder se sobressai, se constrói sob o poder da necessidade de comer. Uma semente não é aquilo que eu como. Uma semente é a minha identidade na natureza. Eu sou a semente que eu como. A minha dieta cria o meu sistema imunológico. E esse sistema imunológico criado pela minha dieta não pode ser alterado. As sementes crioulas são centrais porque elas são a opção de diversidade, né? Elas têm uma variabilidade genética, ou seja, elas têm dentro delas a capacidade de responder às distintas situações, às distintos ambientes, às distintas maneiras de fazer agricultura, a distintos gostos, né? E a gente sabe que a diversidade ela é fundamental para ter uma agricultura sustentável. Então, na verdade, a diversidade de variedades, né, a diversidade genética, ela é, vamos dizer assim, ela é um dos pilares, né, para a gente poder construir uma agricultura sustentável. As sementes crioulas são variedades de plantas que foram selecionadas pelo agricultor ao longo do desenvolvimento da agricultura. À medida que o homem foi domesticando as plantas, foram sendo identificadas as variedades que vinham sendo cultivadas e o ser humano e os agricultores principalmente foram selecionando essas plantas à medida da sua necessidade, né? De acordo com as suas necessidades de solo, de clima, né? De alimentar principalmente, né? E a partir disso aí foi se formando as variedades que são usadas pelos agricultores atualmente, né? Que são essas variedades crioulas. Eu acho que é importante a gente entender que essas sementes, elas são mais do que origem de plantas. A sociabilidade dessas famílias rurais, desses agricultores familiares, se dá em boa medida a partir das sementes, né? Dentro das famílias, entre vizinhos, entre amigos, entre parentes, em diferentes localidades, essas sementes circulam, né? Então a troca de sementes, o caminho das sementes, percorre o caminho que essas pessoas, o caminho com que elas constroem as suas relações, né? Então, numa comunidade, essas sementes, elas fazem parte da vida da comunidade, elas fazem parte das relações que se sedimentam, elas constituem as relações que são de reciprocidade entre as famílias, a troca de sementes.
A semente crioula é melhorada a partir das experiências e aprendizado dos povos, que sempre a cultivaram para garantir a sobrevivência. Essa condição é fundamental como alternativa de manter conhecimentos e sementes livres do patenteamento pelas grandes empresas. Quando as companhias da biotecnologia se apropriam das formas de vida, elas provocam, além da exploração econômica, uma desarticulação da cultura milenar dos agricultores, de classificar, melhorar e produzir suas próprias sementes, reduzindo a natureza a um desempenho econômico. Com a atuação das corporações transnacionais ligadas aos negócios agrícolas, especialmente no controle das sementes, ocorre um movimento de expansão jamais visto no país, o que fortaleceu um processo de resistência e resposta das famílias camponesas e suas organizações frente a esse novo cenário. Além do debate e de ações no campo político, exigiu novas formas de luta e de conservação desse importante patrimônio genético, que é, antes de tudo, um patrimônio dos povos a serviço da humanidade. Quando surgiu a agricultura, há 12 mil anos atrás, surgiu uma prática de guardar semente para produzir, para plantar no ano seguinte. Então, quando o agricultor deixa de fazer essa prática milenar, ele deixa a prática mais importante que deu esse nome a ele de agricultor, né? Então, aquela pessoa que guarda a semente para plantar no ano seguinte é um camponês. Só um camponês faz isso. O sentido de preservar é a garantia da autonomia dos agricultores e de produzir o próprio alimento. Porque hoje em dia o que tu pode colher mesmo e produzir, tu sabe o que está comendo. O que vem de fora tu nunca sabe. Eu me preocupo mais com os jovens, as crianças que estão aí. Porque eu vejo que eles têm uma alimentação totalmente errada. Então eu acho que a gente puder ensinar para eles, a partir de cada um, eu tento com minhas sobrinhas, que pelo menos para eles aprender o que é natural ainda. Então, se tu tem o milho na tua propriedade, tu tem tudo. Tu pode ter tuas vaquinhas, tu pode ter os porquinhos, né? E as galinhas, pode ter tudo. Se tu tem milho, tem tudo, né, na propriedade. Nosso banco de semente é um banco de solidariedade. Ele traz leva 1 litrão, ele traz 2. Eu vou ter 2 litrão para dar para mais 2 e no ano seguinte esse 2 vira 4. Então, nesses anos todos, nós hoje temos muita semente por causa desse trabalho de articular os agricultores e de motivar eles a importância de plantar e aqueles que têm que preservar. Que os encontros são muito para isso, para vir buscar quem não tem mais. Fazem quase 50 anos que eu planto milho crioulo. Nós mesmos produzimos e fizemos a semente para plantar. E também temos semente, nós vendemos sementes para muitos municípios, muitos estados que procuram a nossa semente aqui de Ibarama. E não é só também a semente. Nós temos farinha, vendemos farinha, canjica. O pessoal faz trabalho de artesanato com a palha de milho, com sabugo, se aproveita tudo. Quem preserva e cuida da semente milho crioula aqui em Ibarama chama-se guardiões. As sementes crioulas são cultivadas por pessoas de idade. Essas pessoas estavam quase que excluídas do seu saber, o seu conhecimento sobre sementes crioulas. E agora, com a inclusão dos guardiões mirins, que são 16 guardiões mirins, trabalhando na preservação das sementes, nós estamos trocando o saber do agricultor que cultivava essas sementes com esses agricultores mirins, futuros agricultores, que vão preservar e manter a tradição do município, né, na agricultura familiar de cultivar sementes crioulas. O trabalho com a semente e o trabalho alimentar, né, resgata esse saber, né, dos agricultores. Dentro dessa lógica da soberania alimentar e da resistência camponesa, né, além da luta pela reforma agrária, o movimento a qual eu participo, o MST, ele desenvolve várias experiências, né, seja de soberania alimentar, seja também de agroecologia. Né, que é uma quantidade de experiências de produção ecológica, seja desde a produção de semente, seja a produção orgânica de leite, seja a produção do feijão orgânico, seja a produção do arroz, não é? Inclusive produção de flores, sementes de flores, soja orgânica, não é? Que se desenvolve aqui nas nossas regiões, aqui nos assentamentos do Rio Grande do Sul. Não é? A experiência mais completa e mais acabada que nós temos é a experiência do arroz ecológico.
encontros, é uma caminhada bastante longa, onde a gente se organiza, né, e troca experiências dentro das famílias, né, faz testes, né, com as culturas que melhor se adaptam, né, naquela região onde elas são plantadas, né. Então a gente tem conseguido, assim, dentro do grupo, preservar uma quantidade bem grande, né, de sementes para subsistência familiar. Em assembleia com outros colonos, se sentia a necessidade de ter um lugar específico e próprio para se colocar a semente de todo esse grupo. Então, com a ajuda do setup, dando ideias e conversando e amadurecendo as ideias, a gente pensou de fazer essa casa de sementes. Então, fizemos um mutirão, cavocamos a terra, construímos, concretamos e hoje está aí o banco de sementes. É uma facilidade, porque 2 ou 3 tipos de semente de cada família, a gente está reunindo 50, 60 tipos de semente que onde uma região não tem, a gente busca lá e facilitou. Essa foi a questão que a gente avançou bastante com a questão da casa e descobrir a forma de conservar a semente crioula que a gente quer ser agricultor, acho que tem que manter isso. Bom, a lei de sementes se muda, né? O objetivo dela, ela foi aprovada com o objetivo, em tese, de garantir a identidade e a qualidade das sementes, né? Então ela estabelece uma série de normas sobre a produção, a comercialização de sementes, supostamente com o objetivo de garantir uma boa qualidade das sementes aos agricultores. A questão, quer dizer, é que essa lei de sementes, ela tem por trás dela uma determinada concepção, digamos, agrícola, um determinado modelo agrícola que tende a ser um modelo industrial muito produtivista, né? E foi uma conquista dos movimentos sociais que essa lei passasse a abrir algumas brechas para a produção e comercialização das sementes crioulas. Eu acho que os desafios estão principalmente na implementação dessa lei pelos órgãos e instituições que têm responsabilidades em relação à implementação da lei de sementes, né? Eles têm que considerar que as sementes crioulas, né, quer dizer, elas não podem se adaptar a normas que estão tão distantes da sua realidade, das suas especificidades. Bom, tratar das políticas públicas para a agrobiodiversidade e segurança alimentar nutricional é primeiramente reconhecer que várias medidas foram tomadas, né, no período recente do governo federal, que foram muito importantes para o fortalecimento da agricultura familiar, para o desenvolvimento das ações de uso, manejo e conservação da agrobiodiversidade, né, em todo o território nacional, valorizando a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, né, mas que não é suficiente, ainda não foi suficiente o que fizemos. E é importante avançar na melhoria dessas políticas públicas e na sua integração dentro do governo federal. O grande desafio que a gente tem é que o cenário que nós temos hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. Então nós temos que adaptar as estratégias, né, de uso, resgate, multiplicação de sementes a um contexto que a gente tem hoje, né? Então o resgate é uma forma, muitas vezes, de buscar esse material para que ele não se perca, e principalmente estudar esse material. A tendência sempre é devolver todo esse material aos agricultores. Eu diria que todo agricultor tem que conservar e plantar a sua própria semente que ele consegue produzir e reproduzir em casa e multiplicar. A mensagem é mais a preocupação com o futuro. Não tenha medo de fazer esse trabalho. Amem a semente e luta junto com os pequenos, eles sabem fazer. Há mais de 12 mil anos, a natureza, as sementes e sua germinação são observadas especialmente pelas mulheres, porque se confundem com suas próprias vidas. Mulher, terra, sementes são úteros permanentes, grandes lavouras de vida. A relação desse útero que pulsa, germina e a terra é a relação do sol, que transforma essa energia que nos alimenta. Conhecer o movimento da natureza, valorizar a sabedoria dos mais velhos é uma forma de resistir e enfrentar esse modelo de desenvolvimento. Religar pessoas e natureza, produtores e consumidores,
o urbano e o rural, é criar um novo paradigma. Portanto, há que fertilizar a terra, os úteros, os corações e a mente para fazer brotar um outro mundo. A quem interessa a defesa das sementes transgênicas, geneticamente modificadas? A quem interessa as sementes crioulas? Convido a você ser também um defensor e uma defensora das sementes que geram a vida, que geram o nosso alimento saudável, que geram uma agricultura sustentável.